donos da Bola RS no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, esta máquina de audiência que é este programa, e os mais recentes números nos orgulham e, é claro, nos enchem de responsabilidade. Impressionante os números de audiência que este programa vem consolidando nestes últimos tempos. Obrigado a você que nos acompanha em canal de TV aberto e, é claro, também numa gigantesca e já tradicional live no YouTube. Antes da nossa enquete interativa no YouTube, o Lucas Dias vai nos falar como o Grêmio vai para o Paraná e enfrentar o Atlético Paranaense no próximo sábado. Lucas, boa tarde. Um Grêmio com mudanças, Meneghetti. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O Grêmio tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada no sábado à tarde. Porém, na quarta-feira tem um jogo em Belo Horizonte também muito importante, precisando se classificar para chegar às quartas de final da Copa do Brasil. E por isso o técnico Renato Portaluppi deve poupar pelo menos 4 atletas. O zagueiro Bruno Alves, que teve um pisão no Clássico Grenal, pode ter até uma lesão constatada após exame de imagem realizado no CT Presidente Luiz Carvalho. Os meio-campistas Bitelo e Carbajo e o seu astro Luizito Soares, esses devem com certeza serem poupados do jogo contra o Atlético. E a gente vai especular time, quem pode ser poupado, e a gente quer a sua participação na nossa enquete interativa na aba Comunidades da live do YouTube, que hoje pergunta o seguinte: como o Grêmio deve enfrentar este Atlético Paranaense? Com o time titular, com força máxima, quem tiver à disposição, com um time misto, preservando alguns jogadores, esta é a informação do Lucas Dias, ou com um time completamente reserva, possibilidade que a gente não pode descartar. E eu vou abrir o nosso debate aqui dizendo o seguinte: tudo que o Renato puder fazer neste final de semana para o Grêmio passar pelo Cruzeiro na próxima semana, eu assino embaixo. Se é time reserva, se é reserva do reserva, se é o juvenil, se é o César, o presidente Guerra e o Calef na zaga, tudo que o Renato puder fazer sábado contra o Atlético Paranaense para passar pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, eu atesto, senhor César Cidade Dias. Meneghetti, eu recebi uma informação aqui com a escalação do Grêmio para... vem cá, cara. Tu quer guilhotinar o X9, cara. Tu vai dar o time do Grêmio, tu quer guilhotinar o X9. Mas posso dar a escalação? O Grêmio disse que pegou o X9. Aí no domingo, acho que sábado de noite ou domingo pela manhã, o Rodrigo Oliveira vai lá e pau! Vai jogar com 3 zagueiros, X9. Com os 2 pontas, com o centroavante vai ser esse. Tipo, vai lá e entrega todo o time. X9, não acham o X9. Os X9 se reproduzem como coelhos, aprende isso. Não, mas o time do Grêmio vai... Nem o Renato, só pra... Desculpa, eu acho que tem uma sacanagem do César aí. Pra você que tá ouvindo, quando o Renato fala assim que eu sei quem é o X9, mentira, o Renato não sabe, ele tá blefando. Claro. Ele fala pra assustar quem vaza informação. Claro. Só que o problema, às vezes, é o próprio Renato que vaza a informação. Às vezes é o dirigente, às vezes é o roupeiro, às vezes é o massageiro. Não vou comprometer, mas só para colocar aqui, tem 60 pessoas no vestiário, é muita gente. Então vaza de todos os jeitos. Não existe um X9. Vocês pularam muito rápido no X9. O X9 conversa comigo só um dia antes do jogo. Quem conversou comigo foi as almas tricolores. O Grêmio vai a campo com Darley, Cristiano, Vieri, João Ramos e na lateral esquerda, Roger, que está aqui em Porto Alegre. Bom lateral, promissor. Meio campo nós vamos abrir com Yura. Yura, porque ele está um pouco velho, não está mais jogando como meia, então vou botar de volante para não ter problema. Carlos Miguel, que está trabalhando lá. E como a gente não tem o 10, nós vamos botar o Mazzaropi de 10. Tá? E no ataque, nós vamos ter um pouco mais de dificuldade para dar botar um pouco de velocidade. Vamos botar os meninos do Sub-11. Vamos botar 3 meninos do Sub-11 para fazer enfrentamento. O Grêmio só tem um jogo na semana de 10 dias dele. O jogo é quarta-feira, Grêmio e Cruzeiro, o jogo de 5 milhões de reais, o jogo que vale a vida do Grêmio na temporada. O jogo é quarta-feira. Esse é rito de passagem. Se bobear, sabe quem é que vai ser o treinador? Eu. O Fogão? Eu. Não, o Fogão vai ser o juiz. O Grêmio está com uma estratégia que ele jamais tornará pública, que é a mesma estratégia do jogo contra o Palmeiras. O Grêmio determina os jogos que já ia perder
e preserva jogadores nos jogos que já ia perder. O Grêmio escolheu mais um jogo para perder e vai perder contra o Atlético Paranaense, preservando os jogadores para algo mais importante que é na quarta-feira. Nunca o Grêmio vai admitir isso publicamente, mas foi o que aconteceu contra o Palmeiras. E o Grêmio tá certo. Eu não sei, olha na KTO, eu não sei se não vai dar para colocar uma zebrinha aí para tirar uns pilotos óbvio suecos que desse vai. jogo. Eu Óbvio. não Assim, ó. sei, não tô com essa garantia toda. Agora vem o Ribeiro Neto, certamente veio com uma tese daquelas assim, que é força máxima contra o Atlético e reservas contra o Cruzeiro. Mas é nessa linha aí, eu imagino, né? Não, o Meneghetti, quando você vai para perder, o que normalmente acontece? Perde. Perfeito. Isso é o resumo de tudo. Porque assim, ó, eu tenho feito um cenário, me permitam dizer isso. Tá? Eu falei na rádio e vou repetir aqui na televisão. O Grêmio talvez esteja utilizando a vitória no Clássico Grenal apenas pelo Grenal. Porque é a supremacia sobre o rival, pela repercussão junto à torcida, é o Luizito Soares, é o ambiente de um jogo diferente, um campeonato quase, que é o Grenal, né? E é isso. Só que eu quero dizer para vocês que o Grenal foi jogado pelo Campeonato Brasileiro, viu, JB? E no Campeonato Brasileiro, todos os jogos valem a mesma coisa. Quem ganha leva 3, quem empata leva 1 e quem perde leva nada. O que eu quero dizer com isso? Né? Tanto é errado que o Internacional perdeu outros jogos do Campeonato Brasileiro e não implodiu os seus homens do Mas futebol. eu acabei de dizer que o Grenal é um campeonato à parte, Tá, que tem então, repercussões isso, diferentes. isso. Mas no pragmatismo do Campeonato Brasileiro, meu comandante, no pragmatismo, todos os jogos Não existe valem pragmatismo a mesma no futebol. coisa. Tem razão. Existe. Não tem razão. E eu vou dizer assim, ó, o Grêmio, ao perder para o Atlético, porque quem vai para perder, perde. Ele pega a vitória do Grenal e, esquece. Não Vamos tem esquecer. isso. Vamos esquecer. Esquece. Não vai valer nada. Sabe por quê? Tanto a súmula Eu vou- vai mudar, o Grêmio vai perder. Vamos dizer que o Grêmio tome 3-0 do Atlético. E aí isso aqui vai acontecer, na tua tese, a súmula do Grenal vai mudar. Os caras vão lá e vão botar, é 3-3. Volta o William negativo. Thomas, volta o Orlandelli, Isso pare aí, de criticar o isso Mano aí, e... isso aí é a parte lúdica. Eu estou sendo racional. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que tu seja sincero. Não, me venha tu quer que eu te dê a resposta que tu quer que eu te dê ou tu quer que eu responda o que eu quero parece responder? um amigo meu, parece um amigo meu. Pelo amor de Olha só, Deus. Parece um amigo meu. Aqui, ó. Quem é que tem mais chance de fazer 3 pontos no final de semana? O Grêmio contra o Atlético do jeito que vai lá ou o Inter contra o Bahia aqui no Beira-Rio? O Inter contra o Bahia. Beleza. Em tese, Obrigado. dependendo um pouco Também não de é em quinta-feira, tese. É em tese, Inter e Bahia. É em tese, tá. Tá bem. Sabe o que vai acontecer no pragmatismo? Vai se estabelecer o mesmo cenário diante do Grenal. Não, se o Ou Inter- seja, não vai mudar nada. É só que se o Internacional tivesse vencido o Grenal, o Inter estaria lá em cima Mas da não tabela e o venceu, Grêmio lá embaixo. mas não venceu. Então assim, ó, eu recomendaria ao Grêmio, entendeu? Colocar os jogadores que estão aptos para jogar. E esse papinho de gramado sintético, com todo respeito, tá? Ou então o Grêmio tem jogadores que estão, sabe, muito mal, né? Clinicamente, não é possível. E tem. Mas me diga uma coisa. O Grêmio não joga durante a semana. Não. O Grêmio jogou um Grenal. Descansa o a Grêmio semana tem, inteira. O Grêmio tem uma semana toda para descansar. Isso. A estratégia não poderia ser pegar os 2 próximos jogos com a força que der para colocar em campo. Vai Dez perder dias ritmo sem de jogar. jogo. Tá bom, Dez assim, ó, dias sem mas assim, ó, jogar. eu entenderia. Posso fazer uma pergunta? Desculpa, Parabéns, porque, Cruzeiro, classificado à próxima depois fase do da Copa jogo- do Brasil. Anota isso aí, faz do- esse recorte. Depois do jogo contra o Cruzeiro, o Paulinho pode nos ajudar. Quando é que é o próximo jogo do Grêmio? Final de semana contra o São Paulo. Em casa, né? Em casa. Em casa, na arena. Muito bem. Eu vou dizer uma coisa Paulinho, pra você. confirma aí, Paulinho. Tá, eu vou dizer pra vocês, tá? Porque a Copa do Brasil é um jogo de alto risco, né? Eliminatório. Se ganhar, que estratégia. Domingo, que São Paulo em casa. Que Como coisa conforme o linda, teu maravilhosa. Agora, se for eliminado, sabe o que o Grêmio fez? O Grêmio, além de ter sido eliminado da Copa do Brasil, ele vai voltar à zona de perigo do Campeonato Brasileiro. Essa que é a grande verdade. Tá, Não, certo, tu gente, tá certo, mas não gente falou, do não céu. deu sequer boa tarde no programa Eu tô meio ainda. ansioso, vou falar pouco hoje. Não, Ribeiro. Tu Ribeiro. vai ficar mais 3 horas no ar depois. Já vai direto lá pro Mota. O Mota tá no DM. Um abraço pro Mota. Pronta a Motinha, recuperação. vamos lá, Motinha. Vai ficar bem. Firme e forte, ó. Hashtag juntos com o Mota. Quem que A houve gente, com o Mota? a gente tá torcendo Tá pra tu indisposição. voltar. A gente tá torcendo pra tu Indisposição. A gente tá torcendo pro Mota voltar, mas se ele quiser tirar férias, ir pro resort e deixar o Ribeiro Neto no programa dele, a gente Mas daí o também Ribeiro não faz. fica só lá, né? Não, só lá. Meneghetti, eu já vou dar minha opinião, minha visão sobre os fatos, mas antes eu quero mandar um abraço para 2 irmãos,
mais especificamente para o Vini, que está lá em Dois Irmãos agora, na loja da Enzo Milano de Dois Irmãos, que hoje à tarde eu estarei lá. Tu não quer ir comigo? Vou te convidar. Eu estarei na loja da Enzo Milano, de Dois Irmãos lá, escolhendo as minhas roupas e está convidado. Se alguém quiser ir lá, tirar uma foto com o JB, conversar, comprar umas roupinhas também. Vini, vamos conseguir umas roupinhas pro Ribeiro Neto, que tá feia a coisa, sabe? Eu não aguento mais. Ele veio ontem com esse tênis, hoje de novo com esse tênis. O Ribeiro tava de blazer ontem. Eu não aguento mais conhecer o Ribeiro em 2012. Aí tu ia ver o que era triste. Então vamos achar uma Enzo Milano pro Ribeiro, porque tá feia a coisa pra ele. Pra fazer o boa tarde, pra fazer o moto, ele toma até banho. Ele toma até banho. Ele toma até banho, cara. Não, fica impressionante. Não, vamos como Mas é só um, tá? Só um. Vamos conseguir umas roupinhas da Enzo Milano pra ti aqui também. Então vamos estar lá hoje em Dois Irmãos. Quem quiser ir lá, e vai um abraço pro Vini, pro Milton, pra Sâmia, que cuidam de tudo, a Jaque, que é nossa madrinha lá. Gente, vamos lá. O Ribeiro tem razão. O Ribeiro tem razão. Embarcando. Eu não estou dizendo que o Grêmio está errado, veja bem. Eu estou dizendo que o teu pensamento não é errado. Eu não culpo o Grêmio por poupar. Eu penso que o Baldasso está corretíssimo. O Grêmio está escolhendo os jogos dizendo assim, cara, a probabilidade de perder aqui é maior, então vamos preservar. Não tem muito o que fazer com o Bitelo. O Bitelo está estourando. O Bitelo está pedindo, cara, ele está pedindo para botar em spray durante a partida. Deixa eu falar. Botar spray durante a partida. Tem que segurar nesse jogo. Porque senão tu vai perder o Bitelo por 2 meses. O Soares, há um combinado com o Soares, um pedido dele, dizendo assim, Renato, eu tenho um problema no joelho, que se eu jogar na grama sintética, a chance de estourar é gigantesco. Então, assim, se não for uma final, eu vi o problema no joelho dele quando ele chutou, quando ele mandou aquele pombo sem asa pro Kehler. Ali ele mostrou o problema no joelho dele. Tá sequelado, o joelho dele tá... Não fui eu. Não é uma informação. Ele disse. Mas a informação até é verdade que ele tem, que ele parece que é um negócio crônico, que ele tem que cuidar. Não, eu tô brincando. Não, eu sei, só que no jogo contra o Palmeiras a informação que surgiu, e até vocês mesmos falaram, é que ele pediu pra ir, né? Não, eu te entendi, mas a questão é a seguinte... Os dois joelhos do Luiz Adriano estão assim, ó, reluzentes, com óleo, estão assim, ó, trincando. Tá, é que aí tu tá levando pro lado folclórico e ainda colocando como se fosse... É que o Luiz Adriano tá jogando futebol de salão, né? Ele corre 2 metros para um lado, 2 metros pro outro, né? É que eles não são grudados um com o outro. E eu não tô nem falando, que o Grêmio... Não, o do Luiz Adriano... Tem alguns jogadores do Internacional que os joelhos são grudados. Tem alguns jogadores... Cara, é impressionante como tu aproveita... Tu quer aqui falar de Grêmio, tu quer falar de Inter. Esse programa é um negócio inacreditável. Eu acho que o Meneghel não está satisfeito com o time do Internacional. Te pareceu uma crítica. Aí, o que acontece? O Soares há um pedido dele dizendo assim, Renato, a não ser que seja um jogo assim extremamente decisivo, o ideal seria preservar. E, cara, não tem muito o que fazer. Sintético? Pelo gramado sintético. Não tem muito o que fazer, tá? Assim, tem algumas limitações. Porém, todavia, contudo, entretanto, uma ideia. Foi o que o Ribeiro disse. Tu perde pro Atlético e começa a fazer escolhas desse tipo do Campeonato Brasileiro, a gente vai de novo voltar àquela história. O Grêmio não ganha brasileiro porque não foca no brasileiro. Depois também não adianta reclamar. Então, é só isso que eu tô colocando. Eu não tô nem elogiando nem criticando. Eu tô só mostrando o cenário. É isso, Ribeiro. Alô, presidente Alessandro Barcelos, resolvida a situação. Grenal do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vão jogar no Pastareia. Jogar no Pastareia. Aí o Soares não vai. Tu foi bem. Aí o Soares não vai. Tá? Tu foi bem. Show. Inventa um show lá. Pode botar esses cantores que o sertanejo, que o JB gosta. Bota no Beira-Rio. Grenal do segundo turno. Ano que vem do Campeonato Gaúcho. Tudo no Pastareia. Soares em casa, na parrilla, fazendo um bom assadetira. Um morronzinho com queijo, parrigeiro. Tá bacana. Pro Grenal do segundo turno tem outras coisas. Gostou, né, César? E quando chegar lá no Passo da Areia, a goleira que o Kehler vai jogar, dá uma diminuída nela. Dá uma baixadinha em cima. Baixa um palmo. Um palminho baixar. Aí tu pega o Depena, antes de entrar em campo, tem uma tomada no vestiário, bota os dedinhos do Depena na tomada, pra ver se é o contrário. Então tem várias coisas que dá pra fazer no Grenal. Diz pro Depena, é treinamento e o adversário é o Gabriel Bastos. Isso aí. Sobre essa do Grenal no Zequinha é maravilhoso. É talentoso. Rapidinho, Valdas. Tem que fazer o que o Mário, com o Kehler, que vocês estão insinuando aí, tinha que fazer o que o Mário Sérgio fez com o Guian Azul. O Guian Azul não parava em lugar nenhum. O Mário Sérgio chegou, pegou um quadro negro, fez um risco, um quadrado no meio campo e disse assim, se tu sair desse quadrado aqui durante o jogo, eu te tiro do time. Vamos à Venezuela, Caracas, lá está o Taigor Jank, enviado especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos começar, como diria aquele antigo apresentador, o Chico da Lomba do Pinheiro. Qual é o ambiente da delegação colorada? Taigor, boa tarde.
Tudo bem, Meneghete? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Donos da Bola. Felipe Becker passou por aqui, veio cumprimentar a gente também, pessoal se movimentando na concentração. Vou falar sobre o ambiente, tá, Meneghete? Um ambiente de preocupação com o jogo, ambiente de preocupação com o momento. São 5 derrotas consecutivas, mas mais do que isso, Meneghete, eu enxergo aqui uma preocupação com os problemas. E os problemas que não param de aparecer. E agora, o desembarque do Internacional teve mais problemas. Jogadores que estão no departamento médico, que não vão poder enfrentar a equipe do Metropolitanos. E tudo isso em meio a uma urgência de melhorar o resultado. Então, se eu posso resumir o ambiente do Inter aqui em uma palavra, é preocupação. O Inter está preocupado com o atual momento, com as mudanças que estão acontecendo e, claro, com os resultados ruins que o Inter vem tendo nos últimos jogos. São 5 jogos consecutivos com derrota, 6 jogos sem vencer. Então, obviamente, não é dos melhores, não, o ambiente aqui no belo hotel onde o Inter está concentrado, em uma bolha dentro de Caracas, tá? Eu estou em um bairro aqui, a região Rosal, que é uma bolha, a área mais rica de Caracas, na Venezuela, onde o Inter está hospedado neste momento. Tá bem, eu ainda quero manter essa questão do ambiente do Internacional. Tem algo que te aponte, Taigor Jank, convivendo com o grupo, com o contexto colorado nessa viagem, que possa fazer com que o torcedor que está assistindo neste momento entenda que haverá um efeito prático de mudança no time do Internacional, seja de postura, de qualidade, da escalação ou alguma coisa, para o jogo de amanhã? Porque tudo... O presidente Alessandro Barcelos deu uma coletiva em que as soluções tomadas são soluções que não têm efeito prático imediato nenhum. Tu sente algo que tu possa passar para a torcida do Inter? Olha, eu acho que isso aqui vai mudar e pode fazer a diferença já no jogo de amanhã. Não tanto impactante assim, Baldasso, mas eu vou te dizer o maior indicativo que eu tenho aqui de algo que pode vir a ser uma grande mudança. Mas antes disso, eu só traço um paralelo. Quando a gente viu o Rômulo na escalação do Grenal, eu não sei o que vocês pensaram, mas eu pensei, e na jornada da Rádio Bandeirantes a gente falou, cara, o Mano vai aprontar alguma coisa. O Mano vai colocar o Rômulo de zagueiro, ele vai inventar alguma coisa para tentar embaralhar a cabeça do Renato. E a informação que a gente tinha no vestiário do Grêmio era, o Renato está tentando entender o que o Mano Menezes fez. E aí, no fim das contas, não houve essa mudança, tá? Então eu posso aqui estar dizendo que existe a possibilidade de uma mudança e chega na hora o Mano não vai fazer, tá? Mas eu acho que ele vai tentar alguma coisa de diferente na escalação. Por quê? O treinamento de hoje à tarde ele vai ser fechado, tá? E há uma preocupação muito grande com o treinamento. Por exemplo, o Inter até agora já deve ter definido, mas eu não recebi ainda a informação, até poucos minutos atrás, 30 minutos, eu conversava com as pessoas do Inter, não estava definido onde ia ser o treino do Inter. Por quê? Porque o Inter mandou mandou uma equipe, mandou o Adriano Loz, mandou o Cauê de Almeida, pessoal funcionários do Inter, para inspecionar os locais de treino, para saber onde ia treinar hoje de tarde. E o treinamento ele vai ser com os portões fechados. Normalmente, treinamento de véspera de jogo, e principalmente de Libertadores, vocês já cobriram muito isso, tinha aquele famoso reconhecimento do gramado, onde era um treino muito mais engana-bobo, não tinha tanta força esse treinamento. Hoje não, o Inter hoje vai treinar. E a impressão que eu tenho é que o Mano vai testar hoje para afirmar alguma mudança de formação, de postura, de ideia do time. Até porque, de alguma maneira, isso é necessário, pelo fato de 5 titulares estarem ausentes. Como o Mano vai lidar com essas 5 ausências? Acho que vai ser através de alguma mudança tática que pode ser colocada nesse treinamento fechado hoje à tarde aqui em Caracas. O César está inscrito, eu peço desculpas aqui pela intromissão, mas é o seguinte, tá, agora, repete essa informação. Nós estamos aqui no Brasil agora com 12h e 20 minutos. Aí tu tá com 1 hora a menos, eu acho. O Inter não sabe ainda o local do treinamento de hoje, véspera do jogo da Libertadores amanhã. É isso mesmo, Taigor? O Inter está decidindo agora ou já decidiu e não me passaram, tá? Mas à meia hora o Inter estava finalizando o tour pelos campos de treinamento para saber qual que seria realizado o treino da tarde. Gente, se isso aí não é amadorismo, incompetência e um completo desleixo do departamento de futebol, alô Felipe Becker, vice-presidente e, entre aspas,
comandante do departamento de futebol do Inter, está fazendo o quê em Caracas? Isso tem que ser previamente acertado aqui no Brasil, com uma semana antes. Que barbeiragem é essa que o Internacional faz de exposição da marca do clube e dos seus jogadores? Está decidindo agora onde vai treinar. Gente, isso é um absurdo. A gestão do presidente Alessandro Barcelos, nestes pequenos detalhes, escancara o seu apequenamento, o seu amadorismo, a sua incapacidade, a sua incompetência. Desculpa, Tiger, aí por ter me intrometido no teu boletim, que é brilhante. O César vai te perguntar agora. Eu tinha uma pergunta pronta para o Tiger, obviamente, e aí quando o Tiger fala isso mostra um pouco, porque quando o Inter soube dos adversários, tu manda um grupo para lá para saber exatamente toda a logística. O local desse treino tinha que estar marcado há um mês. Não. Há um mês. É um negócio... Não, é só ligar para os caras do Caracas. Liga assim, ó, gente, pô, existe princípio de reciprocidade. Não, JB, não. Liga para os caras do Caracas e diz assim, desculpa, JB. Olha só, vocês têm uma equipe do Inter antes para decidir o lugar para treinar. Pode ser também. Não é assim, não é a reciprocidade. Não, mas não é nesse caso, JB. Liga. Saiu a tabela lá da Libertadores... Tu pega uma equipe que vai cuidar exatamente da logística e diz o seguinte, ó, vocês têm que ir lá e definir tudo. Principalmente, que nós não estamos falando de Montevidéu, nós estamos falando de Caracas. E Caracas tem vocês já foram lá, tu tem 1000 peculiaridades em Caracas. Então, cara, escândalo isso. Só que a minha pergunta era em cima exatamente da confiança e dessa relação do grupo do Inter com o jogo e os problemas técnicos. Quem é que está comandando o Inter hoje aí, Tiger? Quem é que está vendo? Quem é que é o comandante do Inter? Porque o vice-futebol, nesses últimos dias aí, ele não agora é presidente e Mano Menezes. Quem é que manda no Inter hoje aí? Presidente e Mano Menezes. Eu tinha expectativa até, o César, e a gente falou sobre isso ontem no Donos da Bola Rádio, que talvez o David Bandeira viajasse aqui para Caracas. David Bandeira, para quem não sabe, é o gerente de mercado do Internacional, é o responsável pela prospecção de atletas e que auxilia o executivo nesse processo de contratação, faz e amarra alguns negócios, contata empresários, e ele que vai interinamente assumir o cargo de executivo de futebol. Mas o David Bandeira não viajou para Caracas, tá? O que eu acho que dá um indicativo importante sobre o bastidor, tá? Que não vai ser ele afirmado, é uma possibilidade que até foi levantada, mas que eu acho muito improvável, e de que, de fato, ele vai seguir cuidando de questões mais burocráticas, mais próximas à função dele. O vestiário, hoje, está com o Mano Menezes e com o presidente. Essas duas figuras. A leitura do César, ela foi perfeita. É presidente e Mano Menezes principalmente. E o Inter busca, e aí a gente vai abordar e está abordando isso ao longo dos últimos dias, vai falar sobre isso nos próximos dias, mais um nome, né, alguém que seja esse chefe do vestiário, a gente pode dizer, mas hoje aqui é presidente e Mano Menezes. É que assim, os clubes profissionais de elite têm os responsáveis pela logística, tá? E na logística inclui os locais de treinamento. Tá? A pergunta que eu faço é se, porventura, né, a ausência do diretor executivo que foi demitido ou do coordenador técnico que foi demitido, interferiram nisso aí. Mas talvez, né? Porque... não é só isso, tá? Talvez ele tenha sido demitido também por questões como essa, porque ele tinha que ter essa definição há 2 semanas. Perfeito. Eu só quero lembrar ao Internacional que esse jogo é decisivo. Isso. Porque o Inter hoje é terceiro lugar, né? Terceiro lugar. Tá fora da zona de classificação. Então, mas tudo bem, e se o Inter ganhar, assume a liderança. Então, assim, ó... Gente, eu vou dizer, esse tipo de coisa, às vezes, Tiger, às vezes tu não vê onde um clube pode chegar só pelas coisas dentro do campo, né? Nós aqui já acompanhamos Inter e Grêmio caindo para a Série B em várias oportunidades. Esse tipo de coisa tem um cheirinho de Série B que tu não faz ideia. Tem um retrato, né? O retrato é aquela coisa, supervaloriza o treinador e o presidente, tira todo o staff, isso é a cara de coisas... Eu queria entender uma coisa com o Tiger. Ele fez uma frase assim, o vestiário está comandando, mas era para dizer que o Mano está comandando o vestiário junto com o presidente e são os dois. Mas eu refaço a pergunta e eu acho que tu vais entender, Tiger Junk. O vestiário está com o Mano Menezes? É uma pergunta que é boa, JB. Eu acho que assim, o vestiário é grande, tá?
existem jogadores que estão com o Mano Menezes. Inegavelmente, o Mano Menezes, ele ouviu ou achou ter ouvido uma resposta positiva do vestiário quando permaneceu em Belo Horizonte. E foi isso que ele, Mano Menezes, repassou, foi isso que o presidente repassou, e foi isso que as pessoas do vestiário que estavam lá repassaram, que houve uma resposta do grupo de que estamos contigo. Eu vou pelo Grenal, tá? E a saída de campo do Grenal. Eu conversei no Grenal, JB, e não em off exatamente, publicamente, em entrevistas, com uns 4, 5 jogadores. Todos foram muito convictos ao pedir a permanência de Mano. E, obviamente, também entendo que isso é uma ação natural, tá? Do jogador chamar para si a responsabilidade, dizer que o problema é do grupo de jogadores, que o Mano Menezes não é um problema. O Alan Patrick, por exemplo, na entrevista, ele chegou a aliviar pro preparador físico, que aqui está sendo degolado, o Giancarlo Lourenço, que está até agora já lá no Cuiabá, dizendo que não era um trabalho ruim, que se busca encontrar desculpas quando o momento ele não é tão bom assim. Mas ali os jogadores deram para mim uma manifestação maior um pouco de que estão com o Mano. Mas é aquela história, JB. O vestiário é grande. Tem 30 jogadores, se mais dezenas de funcionários. Não são todos que estão com o Mano, obviamente, mas as principais lideranças do grupo me parecem convergir que o momento é ruim, ele é péssimo, mas que trocar o Mano Menezes seria pior. E aí não sei também, né? Vamos lá, vou colocar aqui, já não é informação, vou colocar uma leitura. Pode ser que os caras não estivessem com o Mano Menezes, e aí eles ligaram donos da bola da TV e ouviram a gente dizer, olha, se o Mano Menezes sair, vem o Rogério Ceni. Aí eles ligam para os caras do Flamengo, pô, como é que é o Rogério Ceni aí? Ligam para o São Paulo, como é que é o Rogério Ceni aí? E aí daqui a pouco eles, não, talvez seja melhor ficar com o Mano Menezes. Mas hoje as lideranças do vestiário elas se manifestaram, depois principalmente em favor do Mano. Tá, agora a gente tá com pouco tempo, só preciso de mais uma dúvida contigo, que eu mais ou menos imagino, mas eu queria de alguém que estivesse no ambiente. Não com a torcida, mas o Mano Menezes tá mais forte do que entrou no Clássico Grenal com a direção do Internacional? Sem dúvida, sem dúvida. A demissão de William Thomas e Sandro Landelli foi um movimento de respaldo a Mano Menezes. E não vou dizer de empoderamento de Mano Menezes, mas se antes a gente dizia, não caiu contra o América, vai cair se perder o Grenal, não caiu se perder o Grenal, vai cair contra o Metropolitanos, acho que a demissão resetou um pouco essa história, tá? E acho que hoje o Mano Menezes está com uma continuidade a médio prazo um pouco mais garantida do que antes dessa situação dos profissionais, porque aí agora está na cabeça de todo mundo aqui da direção. Olha, primeiro a gente tem que reformular o departamento de futebol, os processos, e se identificou que o problema ele não é o Mano Menezes. O Mano vai pedir para sair? Acho que não. Acho que esse movimento também deu ao Mano uma tranquilidade um pouco maior de um cara que pediu 2 vezes, né? Ou colocou 2 vezes o cargo à disposição na última semana. Primeiro, a última. É uma pequena tese e depois a pergunta, tá? Eu acho que o JB perguntou e as informações últimas, elas, na minha opinião, não estão de acordo com a realidade. O Mano Menezes, na minha opinião, para o presidente, que foi quem decidiu, mesmo que o entorno pensasse diferente, para o presidente, o Mano nunca correu risco de cair. Jamais. E sabe por quê? Porque o presidente se comprometeu com o Mano Menezes no momento que o Corinthians veio fazer uma proposta para ele. E aí, quando no tete-a-tete, o Mano certamente... mas nós estamos difíceis aqui, né? E aí, presidente, o senhor me garante? E o presidente garantiu o Mano Menezes. Isso é uma suposição. Essa é a minha leitura, com base nas primeiras informações, que foi da proposta do Corinthians, aí não é leitura, é informação, tá? E a explicação racional. Porque não tem racionalidade o Mano ter sido mantido. O presidente está comprometido, palavra, com o Mano Menezes. Então ele nunca correu o risco de cair, a não ser que ele peça demissão. Tá, e a tua então pergunta? isso vale para os próximos jogos. Agora, a pergunta, você acha que tem como descobrir isso aí? Ribeiro, eu tenho como descobrir, mas antes eu vou te mandar para um lugar também que... Tô brincando, não, vou tentar descobrir.
Tá. Tiger, Manda ele pra Caracas. Tiger, excelente trabalho aí na Rádio Bandeirantes, aqui com o nosso Donos da Bola. Como é bom a gente conversar com um repórter, como é do time da Band, atilado, atento, e que às vezes não é só a informação do time, não é só a informação de quem tá fora, é esse depoimento teu, esse relato. Isso é reportar, e hoje, mais uma vez, você deu uma aula aqui no nosso Donos da Bola. Grande abraço, Tiger Junk, grande depoimento, grande relato, e o teu trabalho segue na Rádio Bandeirantes. E vamos... Valeu. Beijo, Meneghete. Beijo pra todo mundo aí. E vamos lá, né? A coisa tá feia pra amanhã. 5 desfalques, linha defesa de reserva. E vocês vão debater tudo isso aí, o Inter em Caracas. E vamos ver aonde vai treinar. Não sabemos ainda, mas saberemos na sequência. Meneghete, só deixa eu dar um recado. Não adianta, o Tiger é tão bom que não adianta a concorrência vir tirar ele da Band, que nós não vamos deixar ele sair da Bandeirantes. Não vai sair. Bandeirantes pode assediar, nós vamos fazer que nem o Mano Menezes, nós vamos abraçar o Mano Menezes e vai ficar e vai sair mais fortalecido ainda. Cara, sai o William Thomas e sai o, o Sandro Orlandelli, mas não sai o nosso treinador, o Tiger Junk. Não, cara, o Tiger é craque, cara. Assim, a reportagem da Band, o Lucas, o Dávila, o Diogo Rossi, cara, o Tiger é craque também, cara, que depoimento de repórter, o ato de reportar. Olha só, eu já vou passar pro Ribeiro, só quero dizer o seguinte, o presidente Alessandro Barcelos, a gente sabe que ele enfraqueceu em toda a sua gestão o cargo de vice-presidente, colocando ali figuras que não têm uma história no cargo, que não têm conhecimento. Mas quando ele demite os dois abaixo, os executivos, né? Um que é coordenador técnico, o Sandro Londelli, e o diretor executivo, e mantém um vice, ele está escancarando que o vice não faz absolutamente nada. Talvez o vice, o Felipe Becker no caso, pudesse tocar e dizer assim, puxa vida, os caras que estão abaixo de mim, que são os mais importantes, que aliás o presidente disse isso na coletiva, no dia seguinte do jornal, o presidente Barcelos falou na pergunta do Erich que as figuras eram as mais importantes e quem está acima delas, então não tem nenhum tipo de relevância no cargo. Foi isso que o presidente Barcelos mostrou para todo mundo. Ô Lucas, mais uma de Grêmio aí, por favor. Para falar de Luizito Soares, Meneghete, porque Ekrem Konur, um dos principais jornalistas que fala de mercado de transferências no mundo todo, ontem trouxe mais uma informação muito importante sobre Luizito Soares ter rejeitado 2 ofertas da Major League Soccer, que era a principal liga concorrente do Grêmio antes da chegada do atacante uruguaio aqui em Porto Alegre. Vocês já convidaram o Soares, Ribeiro Neto, que é o nosso chefe de esportes, para vir no programa? Umas 13 vezes. Primeira coisa é tirar isso aqui, né? Gramado sintético. Tirar a grama sintética daqui, né? Não, vamos tirar essa grama sintética, convidar para vir aqui, né? Eu não queria falar, mas vou ter que falar, né? E juro que é para o futuro. Nós já estamos providenciando a primeira coisa, o mate. O mate nós estamos providenciando. Nossa, isso daí é um problema. E é especial, né? É da terra dele. É dos bons. Captei. Porque, não, mas ó, vou te dar uma sugestão. Se eu fosse tu, eu chamaria uma empresa que mas tem que ser a melhor. Mentaliza a melhor de erva mate e traz ela pra cá. Eu faria isso, já faço parte do dono. Um programa com essa audiência e com essa qualidade merece sempre as melhores coisas. Pelo que eu entendi, eu vou poder vir com a minha cuia tomar um mate aqui no programa. Pode. Vou poder começar a fazer isso. Vai lá, Cezinha. A gente tá vendo ali os dois mostrando os gols, o gol do Soares contra o Cruzeiro, né? A importância do gol do Soares contra o Cruzeiro e depois o gol que abre o Grenal, né? O gol do Grenal é um negócio... Tu não esqueceu? Não, eu já vi, tem uma postagem do Grêmio, acho que Instagram do Grêmio, é espetacular, né? Botam uma música clássica. Uma música clássica? Tu já viu? Não, é maravilhoso, tu não viu? Eles botam Legal. Aquele vídeo de baixo, assim, sabe, Meneghete, que é o Juarez fazendo, né? Que tá nele só tá nele. E eles botam uma música clássica, eu não sei qual, acho que Strauss, alguma coisa assim. E aí eles fazem todo o caminho dele na bola com a música clássica, é belíssima. Tá, o Soares é um bálsamo na nossa estrutura. O resumo é, Meneghete, pelo que o Soares está jogando aqui, é óbvio que ele vai ser assediado. Mas o Grêmio tem muita convicção de que ele vai cumprir no mínimo o contrato até o final do ano que vem. Pelo que ele está demonstrando dentro de campo, demonstrando no ambiente, no bastidor, de estar gostando de viver em Porto Alegre, de estar integrado com o clube. Vou contar um bastidor aqui, que não é meu, não fui eu, mas eu vou dar o relato aqui. Foi o repórter Rodrigo Oliveira, que estava na beira do gramado Poxa, antes do Grenal na Arena, qual foi o jogo aquele que teve mulheres e crianças? Fortaleza. Né? Fortaleza, obrigado. Estava na beira do gramado no jogo contra o Fortaleza, os jogadores estavam entrando para ir aquecer, eles estavam esperando o preparador físico ali e tal, e ficou o Bitelo e o Soares conversando.
E o Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, estava perto deles, o Bitelo falou alguma coisa, o Soares falou outra, do nada eles começaram a rir. E quando o Rodrigo passa, o Soares fala assim pro Bitelo, eu já sou quase um brasileiro. Pô, esse é um detalhezinho, mas que pra mim significou muito, tem uma assim. característica Que aí... Meu Deus, que loucura! Impressionante a fascinação que vocês têm pelo Soares. Convido para jantar na casa de vocês. Não, se ele quiser, eu pago. Eu faço o churrasco, não tem problema. Pelo amor de Deus, mas que loucura! Não, JB, os olhinhos do JB brilhavam agora, mas gente, calma um pouco, gente. Eu sou um jogador de futebol. Baldasso, o problema é que se eu convidar o Soares para ir na minha casa, eu não sei se a Márcia Simões vai querer ficar comigo cá, depois. nós estamos há 10 minutos. Esse é o problema. O Ribeiro é o cara mais chato do mundo. Ninguém é mais chato do mundo que o Ribeiro. O Ribeiro dava aqui, você parar a erva pra ele, meu Deus. E a graminha e o outro ali. Ela disse que ele é brasileiro. Que orgulho que é brasileiro. Não é orgulho. É o seguinte, vem cá, eu não sou médico. Isso aqui quando dói aqui, o cotovelo. Quando dá uma batidinha, dá uma dor aqui. Eu tenho uma pergunta. Mas vocês não acham interessante o cara parece uma Quero agregar frase duas, solta. O cara fala, é porque eu ele vou tá te responder assim, ambientado. ó. O Baldasso não acha interessante. Isso diz tudo. Vamos um de cada vez. Primeiro o Cé, depois o Ribeiro. Duas características, tá? Que eu acho que tem importante a gente colocar. O histórico dele com relação aos contratos nos clubes que ele jogou. O Soares não tem histórico de romper contrato em meio contrato. Isso é importante. E a outra uma característica também dentro da dor de cotovelo do Baldasso, que eu entendo perfeitamente. Te deu conta que o Grêmio tem um jogador desse nível que está tentando falar português? Sabe o que isso quer dizer? Meu Deus, sim, ele está no Brasil. Quer que ele fale russo? No Brasil ele tem que falar português. Tem uns Meu que Deus, não falam. que absurdo. Eu tenho duas coisas para dizer rapidamente. Sabe, eu tive uma bursite recentemente, eu tenho os remédios lá para te A botar. primeira, assim, os filhos do Luiz Soares jogam bola e imitam a comemoração do Bitelo. Isso. Agora nós vamos chegar nos filhos do Luiz Soares. Não, olha. Então lá. O Baldasso, eu tenho Vamos lá. Suarizados da bola. Eu tenho uma pergunta para fazer. Por que eu vou fazer? Porque Eu não sei se vai dar tempo para responder. Rapidinho, é um tema que eu vou abordar, inclusive, vou fazer, né, o meu merchan, no Boa Tarde RS daqui a pouco, que é o uso da inteligência artificial, inclusive para produzir áudios fakes. Vai pegando partes da pessoa, entendeu? E vai juntando e a inteligência artificial junta e faz um comentário. Como se fosse verdadeiro. Sim, esses dias fizeram o Fred Mercury cantando Zezé de Camargo e Luciano. Então, Montaram assim, isso. tem um que está rodando no Instagram que é colocado em teu nome e que tu diz barbaridades sobre o Luiz Soares. Me diz que é inteligência artificial. Inteligência artificial fake news. Então tá. Bom, olha só, vou pedir pro Lucas aí rodar os gols do jogo paralelo do Internacional, né? O jogo que foi ontem à noite e que teve, na minha opinião, pelo menos um resultado terrível. Foi o pior resultado que poderia acontecer pro Inter, o jogo do Independiente com o Nacional do Uruguai. E esse jogo foi em Medellín, viu, Meneghetti? E de virada, o Independiente Medellín acabou vencendo o Nacional do Uruguai, que abriu ao marcador com o volante Diego Rodrigues. Logo aos 12 minutos, recebeu dentro da grande área, finalizou forte, ela bateu ainda no travessão e entrou. Mas logo depois, aos 25, o Ibargüen, atacante colombiano de cabeça, marcou esse belo gol para empatar. E na segunda etapa, acabou aí com um golaço também o volante Quinones, que entrou na segunda etapa de perna esquerda, virando o jogo lá em Medellín para a equipe do Independiente. Inclusive o Independiente Medellín, que encara o Internacional na última rodada do grupo. Esse jogo que será em Porto Alegre, e o Inter que lá em Medellín acabou ficando no empate na abertura da Libertadores em 1-1. Vamos colocar de novo aí, Paulinho, os gols. O resultado é terrível. Só quero brigar um pouquinho com o César aqui, porque o César é fã do goleiro, só porque ele é Sérgio Rocher, ele é uruguai, é um bom goleiro. Só que, na minha opinião, não é melhor que os goleiros que o Grêmio tem, nem Adriel, nem Grando e nem Breno. Tem mais experiência, tem mais bagagem, fala espanhol, é da Celeste, aquela coisa toda. Falhou no segundo gol do Medellín. Se esse gol é no Kehler, nós estamos sentando o pau aqui no Kehler. Falhou o CCD. Deu na trave, Meneghetti. Não falhou nada. Esse goleiro nunca falhou. Passando paninho, ó. Nem quando ele erra, ele não falha, Meneghetti. Olha lá, ó. Não tem. Chegou A bola deu na atrasado na bola. trave. Não, às vezes parece que ele recolhe a mão. Vai chamar de Tiranossauro Rex no goleiro. Não, ao contrário, entenda. Parece que, eu não sei se... será que ele foi dar golpe de braço vista? curto, tem um vídeo circulando aí que, meu Deus, né? De quem? Um videozinho circulando aí, essas coisas de rede social.
do tal do braço curto, que críticas ferozes ao goleiro do Internacional. Não, o Rocher falhou nesse gol, tá? Não falhou, não. Falhou nesse gol. Falhou nesse gol. O Luciano Meneghetti é que vai definir, Meneghetti. Quem conhece futebol, goleiro é o teu irmão. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Não, eu tô falando que o Kehler tá insuficiente há muito tempo. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, frase do saudoso Paulo Santana, preteou o olho da gateada. Por quê? Esse resultado do Independiente contra o Nacional deixou o Tem Internacional ganhado na iminência. Metropolitanos, Meneghete. Deixou o Internacional na iminência de cair fora da Libertadores da América. Não, é que aí é o Inter, mas assim, cara, vamos lá, tá? Se empatar o jogo amanhã, eu vou torcer pro Inter não classificar. E eu vou te porque dizer, vai ser fiasco. Se tu não ganhar tu do precisa torcer. Metropolitanos, que Tu não tem precisa 0 torcer. ponto. Tu não precisa torcer. Eu vou te dizer, eu vou dizer agora para quem está assistindo. Se o Inter empatar ou perder o jogo de amanhã, o Inter está fora da Libertadores da América. Porque o Inter não vai conseguir nas duas últimas rodadas o que precisa. Estará dentro da Sul-Americana. Quanto tempo o Inter precisa? O que eu sei, o jogo do César, Nacional. o Corinthians da em São Paulo... Isso é deboche, Beró. Estão, assim, olha, de repente é melhor ir para a Sul-Americana. Melhor não é. Melhor não é. Mas vamos lá, Baldassinho. Tu achas que tu vai ganhar a Libertadores? Acho. E é o que eu vou cobrar. Não, só um pouquinho. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O dia que se chegar à conclusão neste programa, que o Internacional ou o Grêmio tem que chegar em terceiro na fase de grupos da Libertadores pra jogar a Sul-Americana, eu tô fora. Eu não debato mais se a gente transformar a dupla Grenal nesse tamanho. Se transformar a dupla Grenal nesse tamanho que vocês querem, eu não quero mais debater isso aqui. O Baldasso tem não. Peraí, ele tem toda a razão. Não, CCD, eu não estou discordando disso. O Baldasso tem toda a razão. E tô te dando, tu tá completamente certo. Tá com o cotovelo machucado, mas tem razão. Não, tudo bem, mas daí é por conta do Soares. Tudo bem, eu vou perder a mulher, o Baldasso com o cotovelo, faz parte. E se o Soares quiser ir lá em casa jantar, eu faço churrasco sem problema nenhum. Mas assim, Meneghetti, não é o melhor para o Inter cair. Eu só estou dizendo que, e eu não torceria para isso. Mas não há como negar que numa dessas, ir para o terceiro colocado do grupo vai para a Sul-Americana. Vou te dar uma notícia ruim, tá? Pode aumentar a chance de título. Tem que ficar em terceiro, tá? Não, o outro tem 0 pontos. Pode ter 3 amanhã, né? Não, mas aí o Inter tem que perder as 3, eles ganham as 3 e ganhar mais. Não precisa ganhar as 3. Ganha mais uma, deu. O que eu coloco, Meneghetti, eu acho importante essa relação com a Sul-Americana. Eu fecho contigo, tá, Baldasso? Eu tô contigo nessa. Só que existe uma diferença muito grande em tu ganhar a Sul-Americana vindo do Campeonato Brasileiro, mesmo que tenha sido um fracasso no Brasileiro, do que uma eliminação precoce. Seria o jogo do Inter, Paulinho tá me dizendo agora, na Sul-Americana, na pré, com o São Lourenço. Tá, mas eu falo aí. Vamos falar a verdade aqui, não vou mentir, né? Inter e São Lourenço, o Inter também teria uma vantagem para a direção do Inter, que conseguiria a eliminação em mais uma competição. Né? Porque agora o Inter só vai ser eliminado no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Aí seria eliminado também na Sul-Americana. O Paulinho poderia confirmar se é verdade que o Metropolitanos é o único time da Libertadores que não somou pontos ainda? Paulinho, o único time que não somou pontos, o Metropolitanos? O único time não. Bolinha nas costas. Eles têm 0 pontos. Eu não sei se é o único, mas. Eu só queria ter uma pergunta ao Paulinho que é importante para a construção do Inter, que é quando é o jogo contra o Nacional em Montevidéu? Dia, se não me engano, 6 de junho. 6 de junho. 6 ou 7 de junho. O status não muda muito em relação a esses reforços que machucaram, né? O Maurício está fora e o mercado está fora também, né? Nós estamos falando de 20 dias. Isso. Os dois estão fora. Talvez o Vitão possa e aí, jogar. 28 de junho contra o Independente. Só que o jogo... por que eu estou colocando isso, JB? Porque o jogo é amanhã. O jogo da vida é amanhã. Evidente. Se empatar o jogo amanhã, vai ter que ganhar do Nacional em Montevidéu. Empatar em Montevidéu não adianta. E não vai ganhar do Nacional em Montevidéu. Vamos com o Lucas aí, mais um destaque da Central Band de Esporte. Vem, Lucas. Para falar de Enervalência, tá, Meneghetti? Porque é uma informação muito importante que foi confirmada por Gonçalo Chalo Vargas, que é nada mais nada menos que o empresário de Enervalência, que inclusive entra em campo hoje, tem semifinal da Copa da Turquia entre Fenerbahçe e Sivasspor. Pode ser que hoje o Fenerbahçe dê adeus a mais uma disputa de título, além do Campeonato Turco, que é o que tudo indica, o Galatasaray será o campeão. E o empresário do atleta ao programa FD Football, lá do Equador, Meneghetti, falou que na sexta-feira
A família de Ener Valencia e o centroavante equatoriano de 33 anos irão definir o seu futuro. Existem 4 mercados que colocaram propostas na mesa: Brasil, México, Dubai e Arábia Saudita. Brasil e México são os favoritos, mas vale a gente lembrar que o Ener Valencia já tem um pré-contrato firmado com o Inter. O JB, tá curioso isso aí, né? Quer dizer que o Ener Valencia, sua família, como informou o nosso Lucas Dias, vai revelar na sexta-feira o seu futuro. Em meio ao campeonato turco, e tem clássico nos próximos dias contra o líder da competição, e em meio, possivelmente, à Copa Turca. Porque tem jogo hoje e eles podem se classificar. Mas eles não vão mais ser campeões no campeonato turco e talvez, se forem, não podem vão, ir para a podem final. ser ainda, né? O campeonato turco não tem Pode, mais como. claro que pode. Tem um clássico, tem 5 pontos de diferença e tem um clássico. Acho que, olha, eu tinha que eles já estavam... Mas tudo bem. Mas o fato é que o empresário, o negócio é que o empresário disse que vai ser na sexta-feira. Para mim, é muito interessante para o Inter. Ficou estrategicamente bem colocado. Por quê? Vai jogar contra um time venezuelano, tem uma grande possibilidade de conseguir a vitória e automaticamente a liderança do seu grupo na série, na Copa Libertadores da América. E aí na sexta-feira o Inter anuncia que está vindo o Ener Valencia. Parece um bom negócio, Meneghetti. Agora, tem que ganhar dos caras. Mas tu entendeu a lógica? Perdeu o Grenal. Notícia, agenda positiva. Isso, perdeu o Grenal. Tá ruim a coisa. Ganha. O que o Inter... Imagino, não tô nem dizendo que é programado, mas tá no mínimo caindo num momento bom. Ganhar dos venezuelanos é a tendência. Não é tendência, é obrigação. Só Tá, que o Inter é não obrigação. cumpre as suas Perfeito. obrigações. Melhor frase. Mas É JB. líder. Na sexta-feira tu anuncia o Ener Valencia. É uma tentativa de dizer pro torcedor colorado, dias melhores virão. JB, eu acho, para mim, hoje eu até vi o Tiger pela manhã na rádio falando sobre isso, tá? Sobre o time que o Inter vai formar a partir do mês de julho, porque vai vir, não sei o que, olha só a diferença. Gente, nós não podemos concordar com isso. Cara. Mas eu não estou nem concordando nem discordando, eu Não, estou te sei, eu só mostrando o quero cenário dizer, que o mas Inter criou para tentar acalmar a coisa. JB, o Inter pode estar eliminado de tudo quando esse cara chegar. No ano passado... É pior do que ele chegar. No ano passado, o Inter também formou um time no meio do ano para disputar a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Tá bom. Pessoal, vai acontecer permitam, esse ano eu de tenho novo. que ir pro intervalo, vou liberar o Ribeiro Neto, Por favor, que obrigado. vai seguir às vezes Vou me de preparar, moto, né? Vou seleção me de moto, vai te preparar. preparar, tomar um banho e tal, passar um desodorante. Quase isso. Vai te maquiar, né? Vai te maquiar. Não tenha né? dúvida. Porque aqui tu não te tenha maquia, tu dúvida. vem, Inclusive, né? Vem com a cara e a coragem, Eu né? tenho até um momento de saúde para fazer ali. E o Lucas Dias comanda a live no YouTube. Polarizados da bola, tudo certo? Seus enervalenciados da bola, tudo certo? Vamos lá, 22 mil pessoas aqui na live, quase 3 mil likes, já vamos deixar o like aí, não vamos esquecer. Já vou começar aqui. Oi, Lucas, o Grêmio joga hoje a Libertadores? Salam aleikum, ele mandou um abraços do Requito. Pô, não faz assim comigo. Flávio Five, Renner Falência. Samuel Penteado, eliminado todos os dias. Lucas Fagundes Martins, deixa ele com o bigodinho caçador. Por que caçador? Não entendi. Boa, vamos lá. Ribeiro Neto vai ao banheiro, Rafael Oliveira. Antes do programa ele vai ao banheiro sempre, isso é fato. Vamos lá. Márcio Ricardo Scopel. Lucas, pergunta pro Baldasso se o Jairo Vinck ainda não recebeu a proposta do Barcelos para ser coordenador técnico ou executivo de futebol. Boa pergunta. Eu ainda quero saber se o Jairo Vinck tá com a solução lá que o presidente pediu. CSV, qual almoço hoje? Alguém já foi? Não? Não sabemos? Frango frito? Tá. Sobrecoxa? Tá. Tá, beleza. Que ontem tinha um fígado, né? Ontem quebrou o guerreiro. Vinícius Reis, Lucas, é nosso ou é deles? Depende. O que tu quer que eu seja, eu sou. Tudo certo. Vem chapéu aí, luvas. Jair Marostega, um abraço. Acho que não. Não vem. Luizistes da bola mandou o Leonardo Canabarro. Um abraço. Salam aleikum, Lucas. Se o Inter não trazer o Ener, vai ter nota da Band? Pô, não, a Band não é sacana assim, fica tranquilo, cara. Vamos lá. Lucas, tu é nosso SCI, Ivan Paiva, será? Não sei. Lucas, tem cara... Não, que isso. Vamos lá. Olha ele, né? Vem chapéu aí, não vem. Contrato de guardanapo? Não, para, cara. Para. Vamos lá. Estão sonhando com um jogador que não vem. Hélio Ervite, alegria. Lucas brinca de ser bonito. Guilherme Silveira. Pô, tu é craque, tá? Obrigado. Pô, eu tenho que ler, né? Quando tem elogio, eu tenho que ler. Volta Jonas, mandou o Nico. Poxa, eu era fãzoca do Jonas. Jonas era craque. Quem não gostava do Jonas era maluco.
Lucas, não tinha modelo de barba pra... Pô, dessa besteirinha não dá. O Michael vem descobrindo maneiras. Não, acho que não. Acho difícil, muito caro. Vamos lá. O Inter vai de arrasta pra cima, Marcos Dotti. Se Deus quiser, não, tá? Se Deus quiser, não vai de arrasta pra cima. Jonathan, Lucas é tricolor. Talvez, não sei. De 7 dias, 6 na Band é frango. Parece o meu serviço. Cara, exatamente. Aí no dia que não é frango, é fígado, que foi ontem. Ontem foi lamentável. Milan B. Lucas, manda um abraço pra mim, Luciano e pro Arthur aqui de Itaqui. Assistimos todos os dias. Um abraço, Luciano do Carmo. Luciano e... Luciano e Arthur, perdão, de Itaqui. Vamos lá. Fechou? Lucas, tua última informação do programa de hoje sobre o Grêmio. Isso porque, Meneghetti, Pedro Jeromel está cada vez mais próximo de um retorno aos gramados. O zagueiro, que tinha dado até uma coletiva recentemente falando da sua situação, depois da lesão e da cirurgia que fez no joelho, já volta a trabalhar com o restante do grupo no CT Presidente Luiz Carvalho. Baita notícia, né, César? A volta de Jeromel, né? O Jeromel é importantíssimo, né? Importantíssimo. E a gente tá sentindo falta de zagueiro, né? Agora mais um com dificuldade. O Kahneman tá muito afoito, tomou cartão amarelo em todos os jogos, mano. Todos os jogos. Se o Renato quer jogar eventualmente com 3 zagueiros... Teve um que o Kahneman não tomou cartão amarelo porque ele estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tá. Sobre o Jeromel, rapidamente, quando ele rompe o menisco, ele bate osso com osso e cria o que é chamado de edema ósseo. E aí, o que estava acontecendo? Ele estava com dor, toda vez que quando ele voltou, não é mais um problema do ligamento que foi operado. É um problema que estava ainda aquela inflamação no osso, e aí quando o osso dava um mau jeito, imagina, parecia que tinha alguém metendo alguma coisa no osso do Jeromel, porque estava inflamação. E o Grêmio teve que tratar isso aí, por isso que demorou mais. Agora, o exame de ontem diz que ainda tem alguma coisinha, mas está quase curado, Meneghetti. A partir de então, a tendência é que o Jeromel, em 10 dias, esteja liberado para o grupo de jogadores e em 15 jogando. Vamos colocar o resultado da nossa enquete interativa. Vamos colocar lá, Paulo Pires, na live do YouTube. Como o Grêmio deve enfrentar o Atlético Paranaense? Time titular, força máxima, pouquinho mais de 1/3, 35%. Time misto, a alternativa mais votada, quase a metade, 46%. Time reserva, apenas 19%. A gente volta amanhã ao meio-dia, lembrando que hoje, às 7 da noite, 19 horas, tem o Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, com muita informação e debate sobre a dupla Granal. Tudo bem, Ribeiro Neto? Como vai, Meneghetti? Tudo bem? Alegre aí, né, Ribeiro? Aqui tu é um cara mal-humorado, não gosta de futebol, circunspecto, aí tu tá numa alegria, esfuziante. Então que a gente tem que se adequar aos ambientes, né? O ambiente. Sabe, Meneghetti, que aqui eu vou falar, já falei aí do Donos, tá? E isso vai valer, inclusive, para alguns comentários meus, inclusive. Estão usando inteligência artificial para fazer fake dos meus opiniões. Eu sabia que os caras se sacaneam, Ribeiro. Estão sacaneando. Eu sabia que as tuas teses aqui não eram tuas. Que é uma montagem, é uma edição. Agora nós entendemos, Ribeiro. É óbvio que tu não ia dizer tanta bobagem aqui no Donos da Bola, Ribeiro. É tudo edição e montagem. Algumas a gente diz, Meneghetti. Tá bem. Um abraço, Ribeirinho. Um abraço, valeu. Muito obrigado. Muito